boa noite a todos. Mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite da Liga de Clínica Médica da UFAL para participar. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, debater um pouquinho sobre esse tema, que são os aminoglicosídeos, um tema relevante e bastante atual no emprego da antibiótico-terapia. Então, a gente começa falando um breve histórico dos aminoglicosídeos. É uma importante família de antibióticos que possuem grande relevância, como já foi citado na terapêutica médica. E a história dos aminoglicosídeos, ela começa em 1943, quando o pesquisador em questão, o Selman Waksman, ele descobriu que em cultivos de um fungo chamado Streptomyces griseus, obtinha-se uma substância chamada streptomicina, que veio a ser um marco no tratamento de algumas outras patologias, mas principalmente no tratamento da tuberculose, que era uma doença que graçava até aquela data sem nenhuma terapêutica específica e com uma casuística de mortalidade muito grande. Isso realmente foi um marco muito importante na terapêutica da tuberculose. A família das dos aminoglicosídeos, ele é uma família relativamente grande, bem extensa, com um número considerável de componentes. Só que a gente procurou concentrar aqui, debater aqueles que tinham alguma importância na terapêutica médica. Então, a história dos aminoglicosídeos, ela começa, como já citei, em 1943, com a descoberta da streptomicina. Em sequência, a gente fala da neomicina, que desde da sua descoberta e da sua introdução na terapêutica médica, se observou que ela tinha uma toxicidade tão grande que não permitia o seu uso por via sistêmica. Então, desde o seu lançamento, a neomicina é um antibiótico, e até hoje se mantém assim, que só se presta para utilização por via tópica. E aí, em 1963, nós tivemos a gentamicina, foi obtida a gentamicina, e já apresentou uma tolerância, ela não deixa de ter sua toxicidade, mas numa proporção muito menor do que a neomicina. Isso possibilitou a sua utilização por via sistêmica, além do que ocorreu uma ampliação do espectro antibacteriano, o que só melhorou a sua utilização. A tobramicina veio em 68, até aqui nós falamos de aminoglicosídeos naturais, eles são obtidos naturalmente em cultivos de fungos. Vamos agora abordar os chamados aminoglicosídeos semissintéticos. Da canamicina, que é um aminoglicosídeo natural, mas que não teve uma relevância nem uma importância muito grande no seu uso na terapêutica médica, mas dela se obteve sinteticamente, modificação da sua molécula inicial, se obteve em 1972 a amicacina, que até pouco tempo atrás ocupava o posto, vamos dizer, do melhor dos aminoglicosídeos. Posto esse que foi assumido há 2 anos atrás pelo mais novo aminoglicosídeo da família, que é a pazomicina, que foi incorporada ao nosso arsenal terapêutico em 2018, e ele é derivado de outro aminoglicosídeo natural, que também não teve uma importância relevante, mas a partir dele se obteve a plasmicina, que é o que nós temos de melhor e mais novo com relação a essa família de antimicrobiana. Bom, vamos abordar agora um pouquinho sobre o mecanismo de ação dos aminoglicosídeos, que é comum a todos os membros da família, e eles interferem no processo de síntese proteica, que são vitais às células bacterianas. Então, destaca aqui os aminoglicosídeos, e eles vão atuar especificamente sobre a chamada subfração 30S do ribossomo, da mesma forma que atuam, por exemplo, as tetraciclinas. A gente sabe que todas as tetraciclinas, a família da tetraciclina, eles são antibióticos que paralisam a síntese proteica, por conseguinte, eles paralisam o processo de multiplicação da bactéria. Então, eles são antibióticos bacteriostáticos. Então, no primeiro momento, a gente pode supor que se o aminoglicosídeo atua especificamente no mesmo sítio do ribossomo, ele também seria um antibiótico bacteriostático, mas não é. Os aminoglicosídeos são antibióticos bactericidas. Daí a importância da gente conhecer um pouco mais a fundo o comportamento, o mecanismo de ação deles, porque isso poderia levar a uma confusão entre mecanismos de ação. A despeito deles atuarem no mesmo sítio, na mesma localização das tetraciclinas, na subunidade 30S do ribossomo, eles atuam de uma forma diferente. Enquanto a tetraciclina ela interfere no ancoramento do RNA transportador complexo RNA-ribossomo, tá? Paralisando o alongamento da cadeia polipeptídica,
encerrando, bloqueando a síntese proteica, paralisando o processo de multiplicação bacteriana, bacteriostática. A streptomicina, ela altera a forma, certo, dessa subunidade 30S, fazendo com que ela cause uma leitura incorreta e que sejam sintetizadas a partir dessa leitura incorreta proteínas que são anômalas, que são incompatíveis com o metabolismo da célula bacteriana, desta forma, causando a morte dessa mesma célula. O mecanismo de ação particular de atuação do aminoglicosídeo fica claro que é um antibiótico que precisa penetrar o interior da célula para se ligar à subunidade 30S do ribossomo. A primeira barreira que precisa ser ultrapassada é a parede celular da célula bacteriana, o qual o antibiótico faz sem maiores dificuldades, e aí ele vai se deparar com a segunda barreira a ser ultrapassada, que é a membrana citoplasmática. Aqui existe uma condição básica, sem a qual o antibiótico não consegue ultrapassar essa membrana citoplasmática. A exigência é quanto à presença de oxigênio. Sem oxigênio, essa segunda etapa da barreira não é ultrapassada. Então, com a presença do oxigênio, finalmente o antibiótico penetra no interior da célula e finalmente vai se ligar à subunidade 30S do ribossomo, causando assim seus efeitos de eliminação da vida da célula bacteriana. Então, com base no que nós já vimos aqui, a gente já consegue antever duas situações que são básicas para que o antibiótico consiga atuar. A primeira é com relação à presença de oxigênio. Então, o antibiótico ele não atua em situação de anaerobiose. Então, qualquer bactéria que esteja em meio anaeróbico, as bactérias anaeróbias, elas são naturalmente insensíveis aos aminoglicosídeos. Não é questão de resistência. Resistência é aquele fenômeno que uma bactéria tinha sensibilidade ao antibiótico e perdeu no processo evolutivo da mesma. Aqui não. Sempre todas as bactérias anaeróbicas elas foram insensíveis naturalmente aos aminoglicosídeos. E a segunda situação que a gente demanda com relação a essas capacidades de penetração do aminoglicosídeo no interior da célula bacteriana, a sinergia dos aminoglicosídeos com outros antibióticos que atuam sobre o processo de formação da parede celular, os chamados antibióticos bactericidas de parede. Então, a gente destaca um exemplo aqui da ampicilina, que é um beta-lactâmico, e como todo beta-lactâmico, é um antibiótico que atua sobre a síntese da parede celular da bactéria. Então, em algumas situações em que você associa o aminoglicosídeo com um beta-lactâmico, a ampicilina aqui em questão, mesmo que a ampicilina, ela sozinha, não consiga levar à morte da célula bacteriana, mas a alteração que ela causa nessa parede celular já propicia uma maior penetração do aminoglicosídeo, que vai chegar a níveis bem mais elevados no interior da célula. Então, isso aqui é uma sinergia verdadeira entre aminoglicosídeos e antibióticos bactericidas de parede. Falamos agora um pouquinho com relação à resistência. Existem 3 mecanismos de resistência bacteriana aos aminoglicosídeos. O primeiro é a impermeabilidade da parede celular, a gente acabou de falar, que é imperioso que o antibiótico penetra no interior da célula. E outro seria a mudança no sítio de ligação do aminoglicosídeo com a subunidade 30S do ribossomo. Esses 2 mecanismos, eles não têm uma importância muito grande, porque eles demandam que haja uma mutação genética. A bactéria precisa modificar o seu próprio material genético para que ocorra a instalação desses 2 mecanismos de resistência. O que tem maior importância com relação à resistência bacteriana aos aminoglicosídeos é a chamada inativação enzimática, porque essa característica ela não há necessidade que haja um processo de mutação genética do próprio material genético bacteriano. Essa informação, esse aprendizado, ele é transferido por plasmídio, que é aquele material genético extracromossomo, que fica boiando ali no citoplasma de uma determinada bactéria, e essa bactéria o transfere para a segunda bactéria aqui, que aprende, entre aspas, a codificar a produção dessas enzimas que vão causar a desnaturação dos aminoglicosídeos. Então, esse é o mecanismo mais importante com relação à resistência aos aminoglicosídeos. Se conhece hoje aproximadamente um grupo de 8 enzimas que desnaturam, que inativam os aminoglicosídeos.
Desta forma, esse é o mecanismo mais importante com relação à resistência bacteriana a esses antibióticos. Farmacocinética, o comportamento farmacocinético é semelhante a todos os componentes da família. São antibióticos de alta hidrossolubilidade. Qualquer droga que queira ser administrada por via parenteral, ela precisa ter uma grande solubilidade à água, seja por via parenteral intramuscular ou por via parenteral endovenosa. São antibióticos que têm metabolização insignificante. Então, quando a gente fala isso, a gente diz que o antibiótico não tem praticamente nenhuma metabolização. Isso eu quero dizer que eu posso administrar esse antibiótico com segurança num paciente que tem algum grau de moderada a grave de insuficiência hepática, porque o antibiótico não vai se acumular por deixar de ser metabolizado para ser eliminado. Esses antibióticos não precisam de metabolização, eles não sofrem metabolização ou sofrem de maneira muito pequena. A eliminação é praticamente, exclusivamente renal. 99% do antibiótico é eliminado por via renal em atividade. Somente 1% do antibiótico é eliminado pela via salivar fecal. Então, é um nível desprezível. Mais uma vez, a gente tira aqui a informação de que, diante de um paciente com insuficiência hepática, eu não vou ter nenhum problema e nenhum acúmulo do antimicrobiano. Já ao contrário, se eu tiver um paciente com insuficiência renal, aí sim eu vou ter problemas e acúmulos, e você vai ou precisar demandar de cálculos, regras, algumas formulações, fazer cálculos para você diminuir a dose adequada de acordo com a função renal de cada paciente, ou que muitas vezes é o mais prático, é você substituir esse antibiótico por outro. Vias de administração dos aminoglicosídeos, a gente tem um antibiótico, ele pode ser utilizado pela via tópica, ele pode ser utilizado pela via oral, e aí são indicações muito pontuais, muito pouco usadas, em situações muito específicas. E quando o antibiótico é administrado pela via oral, praticamente nada dele é absorvido. Somente 1% do que você administrar por via oral vai ser absorvido. Mas essas situações pontuais que demandam a utilização do antibiótico por via oral, é exatamente essa característica que se busca quando você usa esse tipo de antibiótico por essa via de administração. Na maior parte das vezes, esses antibióticos são usados por via parenteral. E aí a gente pode usar por via parenteral intramuscular ou por via parenteral endovenosa. Por via parenteral intramuscular, são antibióticos que vão ter uma boa absorção, níveis séricos máximos alcançados em torno de 30 minutos até 90 minutos. A via parenteral endovenosa, a maioria dos autores, eles falam que se adote critérios para você utilizar por essa via de administração. Porque a via endovenosa é aquela que seja a incidência maior de efeitos colaterais, de efeitos adversos. Então, eles pedem que se sigam alguns critérios. Quando você tiver uma inadequação da administração por via parenteral intramuscular, em situações de pacientes com caquexia importante, onde você praticamente não tem um grupo muscular para administração, em pacientes grandes queimados, onde também essa via fica prejudicada, pacientes que têm trombocitopenia, qualquer paciente trombocitopênico, a via intramuscular deve ser evitada, porque você pode levar à formação de abscesso por essa aplicação. E a outra é que só se opte pela via endovenosa em casos de infecções graves. Mas quando a gente para analisar, qual a indicação hoje de você usar o aminoglicosídeo que não seja uma infecção grave? Então, no fim, a maioria das administrações realmente são feitas por via endovenosa, mesmo utilizando esses critérios. Agora, o que se pede nessa situação é que se façam diluições, que não se administre a droga sem nenhuma diluição e que o tempo que esse antibiótico, que essa diluição vai correr, seja de pelo menos de 15 a 30 minutos, buscando com essas medidas diminuir a ocorrência dos efeitos adversos. Após você fazer essa administração, a distribuição do antibiótico, ele vai ter uma boa distribuição tecidual, determinando níveis terapêuticos no baço, líquido sinovial, espaço intersticial, e ele tem uma altíssima concentração em tecido renal, que chega a ser de 10 a 50 vezes maior que a concentração sérica. Muitos autores até falam que o rim funcionaria como uma espécie de armazém do aminoglicosídeo.
E aí eles concentrariam inicialmente grandemente no rim, e à medida que sua concentração sérica fosse caindo, essa concentração renal ela seria remobilizada de volta para a corrente sanguínea, mantendo assim os níveis estáveis do antibiótico na via sanguínea. Ele consegue também determinar níveis terapêuticos no pulmão, no fígado, atravessa com dificuldade e de maneira irregular a barreira hematoencefálica, o que limita a sua utilização em processos inflamatórios do sistema nervoso central. Por sua vez, ele atravessa a barreira placentária num percentil que pode variar de 25% a 50%. Isso faz com que essa concentração já possa causar efeitos deletérios no concepto. Por isso que é uma droga classificada para gestante pelo FDA na classificação D. Eles que apresentam grande risco e só se usam em caso de extrema necessidade. Bom, com relação aos efeitos adversos, ninguém quer ser reconhecido pelos seus defeitos. Todos nós queremos ser lembrados pelas nossas qualidades, apesar de todos termos defeito. Mas a gente prefere ser lembrado pelas nossas qualidades, né? Mas eu digo que você associar aminoglicosídeo a efeitos colaterais importantes, como principalmente, nós lembramos mais, a nefrotoxicidade e a ototoxicidade, isso tem uma vantagem, porque não é permitido para nenhum prescritor desconhecer esses efeitos adversos. E aí você busca utilizar a droga, primeiro, com critérios e, segundo, acompanhando o seu paciente, para que você vislumbre desde o início se existe a ocorrência desses efeitos adversos ou não, e se existir, você imediatamente suspender a droga sob o risco de você causar lesões importantes no seu paciente. Outra possibilidade também é a possibilidade desse antibiótico causar bloqueio neuromuscular. Bom, com relação ao bloqueio neuromuscular, ele ocorre com mais frequência quando se faz o uso endovenoso, mais uma vez relembrando, se não houver uma diluição substancial da droga, tá? E se a velocidade de infusão dessa droga for muito rápida. E outra situação também muito pontual, que hoje praticamente está se caindo em desuso, é a chamada irrigação peritoneal com o antibiótico. Isso acontecia, creio eu, que deve acontecer hoje com um número muito menor, quando você tinha cirurgias abertas de cavidade abdominal e se suspeitava que havia alguma contaminação na cavidade peritoneal, e o cirurgião muitas vezes abria uma ampola de aminoglicosídeo e fazia a irrigação desse peritônio. Tá? E aí a absorção era muito grande, de forma muito rápida, e poderia ensejar a ocorrência do bloqueio neuromuscular. Esse bloqueio neuromuscular, ele inibe a liberação pré-sináptica da acetilcolina e reduz a sua sensibilidade pós-sináptica. E na ocorrência dele, a terapêutica mais usual para combater esse tipo de situação é a infusão de gluconato de cálcio. Outra possibilidade de efeito adverso é a superinfecção, que é a supressão da flora microbiana residual, substituída por uma flora patógena. Então, a gente tem situações de mulheres que fazem uso de aminoglicosídeo e podem vir a aparecer com candidíase, que é um fungo que não vai responder ao aminoglicosídeo. Outra situação, que é um antibiótico que tem atuação sobre a flora coli. Essa flora coli pode ser diminuída, suprimida e substituída por uma outra flora. Aqui a gente tem uma colite chamada colite pseudomembranosa, que é por um Clostridium que não responde aos aminoglicosídeos. E aí você vai demandar aqui a introdução de outro antimicrobiano para resolver essa situação. Outra possibilidade de efeito adverso é a irritação no local da aplicação, ou seja, a mialgia, quando dá administração por via parenteral intramuscular, ou a flebite, quando dá administração endovenosa, mais uma vez, reforçando a necessidade da boa diluição do antimicrobiano e de uma velocidade moderada na sua infusão. Com relação particularmente à nefrotoxicidade, a gente precisa conhecer os fatores de riscos para a ocorrência desse efeito adverso, que são relacionados ao paciente, relacionado ao próprio aminoglicosídeo ou relacionado a outras drogas ao qual ele esteja sendo associado. Então, pacientes que têm o maior risco de desenvolver nefrotoxicidade são os pacientes de maior idade, os idosos têm uma facilidade maior para desenvolver isso. Se o paciente já tiver uma doença renal prévia ou a situação de desidratação desse paciente.
Então, eu preciso monitorar muito bem o paciente com relação à hidratação na hora que eu uso o antibiótico aminoglicosídeo. Outro ponto que precisa ser levado em consideração é a droga escolhida. Existem alguns componentes dos aminoglicosídeos que têm uma predileção pela lesão renal maior do que outros. Outra situação que é imperioso, que na hora de eu prescrever um antibiótico dessa família eu observe, é dose e tempo de uso. Então, nós precisamos ser muito rigorosos com relação à dose e o tempo que eu vou usar o antimicrobiano. Só para dar um exemplo, se eu pensar em fazer o uso de um antibiótico, digamos, beta-lactam, uma amoxicilina, por exemplo, na hora do cálculo, eu achar que o número que eu achar seja de uma criança que vai tomar em torno de 4,5 ml, eu não vou ter nenhum problema em arredondar essa dose para cima, porque é um antibiótico, do ponto de vista tóxico, inócuo, ele não causa toxicidade. Os beta-lactamos são desprovidos de toxicidade. Outra coisa que eu preciso observar também é o tempo de uso. Eu tenho que ter algum cuidado, um cuidado bem rigoroso com relação a esses dois aspectos. Outra situação que eu preciso estar atento é na hora de eu associar este aminoglicosídeo com outras drogas que são nefrotóxicas, reconhecidamente também nefrotóxicas. Então, os glicopeptídeos, anfotericina B, furosemida, clindamicina, cefalosporinas de maneira geral, e os contrastes iodados. Então, eu preciso estar atento a essas situações. Com relação ainda à nefrotoxicidade, é obrigatório que todo prescritor que iniciar uma terapêutica com aminoglicosídeo, ele acompanhe a função renal do seu paciente. Então, é sempre bom ter uma dosagem de escória prévia, no início do tratamento, e você fazendo dosagens sequenciais para que você observe ou não alguma elevação dessas escórias nitrogenadas que possam evidenciar uma possível lesão renal, e aí você começa a pensar na possibilidade de retirar esse antimicrobiano da terapêutica. A ototoxicidade, existe alguns componentes dessa família que têm uma predileção maior pelas células ciliadas, pelo aparelho coclear, e outros têm uma ligação, uma predileção maior pelo aparelho vestibular. Então, o que pode evidenciar para mim a ocorrência de lesão do 8º par craniano é um paciente que começa a se queixar de zumbidos, perdas auditivas, aquele paciente que pode iniciar um quadro de vertigens, náuseas e vômitos. Então, diante de situações e sinais e sintomas como esse, eu preciso estar atento à possibilidade de ototoxicidade. Aqui a gente tem um exemplo de uma situação, logicamente, isso foi feito numa cobaia, um animal. A gente tem aqui o aparelho coclear desse animal, previamente, antes do uso do aminoglicosídeo. E você começa a fazer uso do aminoglicosídeo em doses um pouco acima do normal, do preconizado. Já começa a se perceber aqui uma certa desorganização dessas células ciliadas e o começo de uma rarefação dessas células ciliadas. O indivíduo vai começar a apresentar algumas queixas, notadamente com relação à acusia, à hipoacusia. E aí você mantém o uso da droga. Num estado mais avançado, você já começa a perceber um desnudamento quase que completo, essa face lateral da cóclea, e se você não interromper o seu tratamento, ainda assim, insistir na terapêutica, você pode chegar a uma situação dessa, onde você tem um desnudamento praticamente completo desse aparelho coclear, um pequeno tufo de célula ciliada aqui. Isso aqui é surdez e é irreversível. Ei, você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Vamos falar agora com relação ao espectro de ação.
São antibióticos considerados largo espectro, com atuação destacada sobre bactérias gram-negativas aeróbias. Então, são antibióticos que atuam sobre Salmonella, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, tem atuação boa sobre Providência, Morganella, Brucella e Neisseria. Tem uma atuação que merece destaque, é sua ação sobre a Pseudomonas aeruginosa, que é uma bactéria considerada um dos germes problemas, devido à agressividade dos processos infecciosos por ele causado e também devido ao perfil de multiresistência microbiana. Então, você pode lançar mão de um aminoglicosídeo e, devido à gravidade da infecção e a possibilidade de aparecimento de resistência, normalmente você vai combinar um aminoglicosídeo com um beta-lactâmico específico ou um carbapenêmico. Atuação sobre Mycobacterium tuberculose, notadamente a streptomicina e a amicacina, mas as duas são usadas só em esquemas alternativos quando você tem falência do esquema básico ou intolerância do paciente a esse mesmo esquema básico. Staphylo aureus, e aqui eu estou falando logicamente do Staphylo aureus meticilino resistente, tá? Notadamente se for de ambiente nosocomial, se for de ambiente hospitalar, que é também junto com pseudomonas e outras bactérias como a Cinetobacter, Klebsiella pneumoniae, Carbapenemase, são antibióticos considerados germes problemas. E aqui você pode também lançar mão de um aminoglicosídeo tipo gentamicina ou amicacina, associado a um beta-lactâmico como a oxacilina ou a um glicopeptídeo como a vancomicina ou a teicoplanin. Se você optar pela segunda opção de associação, lembrar que os glicopeptídeos também são drogas potencialmente nefrotóxicas. Então, se você já tinha algum cuidado com relação ao rim desse paciente que está usando aminoglicosídeo, na hora que você associa com o glicopeptídeo, a sua atenção deve ser redobrada. Lembrando, mais uma vez, que a gente já citou, que todos os anaeróbios são naturalmente insensíveis. Vamos abordar agora um pouquinho sobre cada um desses membros da família que a gente falou. A streptomicina foi isolada por Selman Waxman, certa parte de culturas do Streptomyces griseus, foi a primeira arma eficaz não só contra bactérias gram-negativas, mas também contra a Mycobacterium tuberculose. Foi um marco no tratamento da tuberculose, tanto que o seu descobridor foi ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. Daí, tão importante foi o descobrimento e a introdução desse antimicrobiano na terapêutica da tuberculose. Ele compartilha com os demais membros as características gerais, mas merece um destaque a sua elevada ototoxicidade. A principal indicação hoje é como terapêutica alternativa na tuberculose pulmonar. Ela perdeu para outras drogas, certo? Posto de tratamento, por exemplo, de bactérias, de infecções causadas por bactérias gram-negativas. Nós já temos alternativas bem mais eficazes e muito menos, que propiciam um número muito menor de efeitos deletérios. A posologia para adulto é de 1 grama dia, para criança de 25 a 30 miligramas por quilo dia. Agora, nós falamos agora há pouco que é imperioso que a gente observe o tempo de uso dos aminoglicosídeos. Só que hoje a streptomicina, na sua única indicação, praticamente sua única indicação, você tem que usar por um período alongado, que são de 6 meses. Então, a possibilidade de efeito adverso ocorrer nesse paciente é bem maior, e a gente tem que estar vigilante com relação ao aparecimento dessa situação. Gentamicina foi introduzida em 1963, é também um antibiótico natural, em cultivos de um fungo, que é a Micronospora purpurea. É uma substância complexa, formada por 3 frações, a C1, C1A e C2, apresenta a mesma atividade farmacocinética já descrita para todo o grupo, nenhuma modificação, e ela tem uma boa indicação em infecções por bacilos gram-negativos, particularmente as infecções causadas pela pseudomonas, mais uma vez relembrando que não dá para você atuar numa infecção por pseudomonas com monodroga, normalmente a gentamicina vem associada a um beta-lactâmico. Quando eu falo beta-lactâmico, eu estou me referindo de terceira geração, cefalosporina de terceira geração para cima, nada abaixo disso, tá? Ou um carbapenêmico. Possibilidade de atuação ainda sobre Klebsiella, Providência e Morganella. Algumas situações que podem demandar do uso da gentamicina,
é a faceite ou celulite necrotizante determinada pela Pseudomonas. Dá para a gente observar que são lesões graves, que são lesões destrutivas e de uma velocidade de instalação muito grande. Então, a gente precisa realmente de um antibiótico que seja bastante atuante, normalmente uma associação de antibióticos que sejam bastante atuantes sobre esse tipo de bactéria. Nas meningites, a gentamicina pode ser usada. Então, vocês vão se perguntar que um pouco antes eu falei com relação à farmacocinética dos aminoglicosídeos, que tinha uma dificuldade em ultrapassar a barreira hematoencefálica e quando faziam com irregularidade. E como que eu estou falando agora que o antibiótico, a gentamicina, ela pode ser usada na meningite? Mas aí vamos às explicações. Primeiro, ela não tem indicação a não ser meningite de recém-nato. Saiu dessa idade, você não tem indicação de utilização da gentamicina. E a explicação para que você possa utilizar nessa faixa etária de idade, se for acometido por meningite, é que nessa faixa etária, a maior parte dos agentes causadores de meningite são enterobactérias, que são bactérias que normalmente são muito sensíveis à gentamicina. Outra situação que a gente conta, tá? Além dele vir associado com a ampicilina, que a gente já explicou o motivo dessa associação lá atrás, é a presença, certo, de um certo grau de imaturidade na barreira encefálica do recém-nato, contando ainda com a presença do processo inflamatório. Qualquer barreira, no caso a barreira hematoencefálica, que esteja inflamada, ela não tem a mesma capacidade que uma barreira hematoencefálica íntegra. Então, somado todas essas situações, ser enterobactéria, contato com a imaturidade da barreira hematoencefálica e, ainda assim, essa barreira hematoencefálica está acometida por um processo inflamatório, isso faz com que essa associação de aminoglicosídeo com ampicilina seja a primeira linha para tratamento de meningites dos recém-nascidos. A possibilidade ainda de uso tópico, sob a forma de colírios e pomadas oftálmicas, possibilidade ainda de uso de pomadas em situações de infecção de pele, quem tem um zoster, é oftálmico, com infecção secundária, tem uma boa indicação do uso da gentamicina nessas situações aqui explicitadas. Posologia da gentamicina, lembrando mais uma vez que é uma posologia que a gente chama de amarrada, você não se permite grandes variações com relação à droga, principalmente ultrapassar o limite máximo de utilização dela. Essa posologia seria de 3 a 5 miligramas por quilo dia, fracionada de 8 a 8 horas, em 3 tomadas diárias, de 12 em 12 horas, 2 tomadas diárias, ou se a situação clínica do paciente permitir, podendo até chegar à aplicação única diária. Passemos para o componente seguinte, que é a cobramicina. Se estavam desenvolvendo e pesquisando sobre um dos aminoglicosídeos, chamado nebramicina, que era uma estrutura complexa, formada por vários fatores, e se observou que o 6º fator dessa estrutura complexa é o que tinha melhor atuação antimicrobiana. Os demais não tinham uma atuação muito boa. Então, se isolou esse 6º fator e, a partir dele, se obteve a tobramicina. Ele tem um comportamento muito semelhante à gentamicina, o qual, inclusive, tem resistência cruzada praticamente completa. Então, uma bactéria que seja resistente à gentamicina, certamente o será também a tobramicina. Não há possibilidade aqui de se trocar um antibiótico tipo gentamicina por outro antibiótico tipo tobramicina. A posologia também é igual, de 3 a 5 miligramas, administrado a cada 8 horas por via intramuscular ou por via endovenosa. Existe também a possibilidade do uso da tobramicina sob forma de colírio e pomadas oftálmicas. Amicacina. A gente começa a entrar agora nos aminoglicosídeos semissintéticos. É um aminoglicosídeo semissintético derivado da kanamicina, foi sintetizado por Kawaguchi em 72 no Japão, encontra boas indicações nas já especificadas para todos os demais aminoglicosídeos, com destaque para sua melhor atuação sobre cepas resistentes aos demais componentes do grupo. Lembrar que, quando eu falei de resistência bacteriana aos aminoglicosídeos, eu citei que a mais importante mecanismo de resistência é a inativação enzimática, e que existia um grupo de aproximadamente 8 enzimas que inativavam os aminoglicosídeos. Então, destas 8 enzimas, somente 2 inativam a amicacina.
Então, aqui, certo, ele sofre uma menor inativação enzimática. Então, aquela situação que eu acabei de citar, de se você tem um perfil de resistência à gentamicina, você não deve trocar pela tobramicina, porque lá a resistência é cruzada total, aqui não. Então, algumas situações em que você inicia a terapêutica com a gentamicina e você nota sinais de resistência, de falência de terapêutica, você está permitido a trocar pela amicacina devido à menor possibilidade dessa inativação enzimática. Então, aqui, essa troca é permitida. Também tem indicação em situações de gravidade, não é um antimicrobiano para ser usado em qualquer tipo de situação, de qualquer processo infeccioso. Então, a gente lembra dos aminoglicosídeos, particularmente aqui falando da amicacina, em situações como a septicemia, infecções graves cutâneas causadas pelo Staphylococcus aureus. A gente tem aqui um caso terrível de uma chamada síndrome da pele escaldada, que é uma dermatite necrotizante extremamente importante, causada pelo Staphylococcus aureus, e aí você precisa de drogas que sejam realmente muito eficazes nessa situação, para que você possa debelar o mais rápido esse quadro infeccioso. Celulite por pseudomonas, a gente já citou, não precisa novamente explicitar a gravidade das situações, e no caso aqui específico também falando da pneumonia pelo Staphylococcus aureus. Quando você pega um paciente que faz uma situação dessa, de abscesso pulmonar, a gente observa a lesão por abscesso pulmonar, o agente mais envolvido nessa situação é o Staphylococcus aureus. Então, entre as várias alternativas que você vai lembrar de utilizar para combater essa situação infecciosa, você vai lembrar também da amicacina, é uma droga que pode ser utilizada nessa situação. Os efeitos colaterais e as limitações são as mesmas que já foram descritas para todos os componentes do grupo, destacando que ela tem uma farmacocinética bem mais vantajosa em relação aos demais. Então, é um antibiótico que eu vou fazer 15 miligramas por quilo por dia, parcelado em 2 tomadas, a cada 12 horas. Neomicina é um antibiótico, voltamos aqui aos antibióticos naturais, né? É obtida em culturas de um fungo, que é o Streptomyces fragilis. Ela veio em 1949, também é uma estrutura complexa, formada pelas frações A, B e C, sendo que a fração B é a fração que tem maior atividade antimicrobiana. Uma ação que merece destaque com relação à neomicina, que a gente não observa em nenhum dos outros aminoglicosídeos, até agora falar, é sua ação sobre streptococcus. E é uma atuação muito boa para um antibiótico que só se utiliza por via tópica. Então, você tem a possibilidade de combater situações de infecção de pele superficiais, como impetigo, foliculite, onde você tem a suspeição do envolvimento do streptococcus. Lembrando que o streptococcus ele tem uma capacidade invasiva bem menor do que o staphylococcus. Muitas vezes, quando a gente se depara com situações de infecção de pele mais aprofundada, como abscessos, então você leva, às vezes, a suspeição de que ali pode haver um staphylococcus. Ao contrário de outras situações, como foliculite, impetigo, infecções mais superficiais, você pensa na possibilidade de streptococcus e neomicina, que tem uma boa indicação. A gente já citou que, devido à sua acentuada nefroiotoxicidade, ele pode, se fosse utilizado por via parenteral, rapidamente determinar o surgimento de insuficiência renal e surdez irreversível. Ele só é utilizado por via tópica. Em situações muito pontuais, ele pode ser utilizado por via oral. É utilizado principalmente sob formas de pomadas, cremes, soluções tópicas e colírio. Tá? Na maioria dos pacientes, o nível de absorção dessa droga pela pele, às vezes por lesões pequenas, é mínimo. Então, a possibilidade de causar algum efeito adverso relacionado ao rim ou ao aparelho auditivo é muito pequena. Mas ter cuidado naqueles pacientes que têm uma área de desnudação de pele muito grande. Então, nos pacientes que têm grandes queimaduras, ou nos pacientes que têm lesões muito extensas, de uma área grande de desnudação, utilizar com cuidado, com parcimônia, porque aí aumenta o risco de você absorver uma quantidade maior da neomicina e, devido à sua elevada nefro e ototoxicidade, pode ocorrer aqui situações como insuficiência renal ou surdez. Fora essas situações de grandes queimadas de pacientes com lesões extensas, a possibilidade de ocorrer um efeito adverso é praticamente mínima.
Pode ser utilizada por via oral, em situação, como já citei, muito pontual, quando se faz preparo do cólon para a cirurgia. É um paciente que vai fazer a cirurgia e que vai haver necessidade de abertura do intestino, do cólon, e aí o risco de contaminação é maior. Você tenta, com a administração dessa droga, fazer uma redução da flora intestinal para que você minimize ou você mitigue a possibilidade dessa contaminação em parede intracavidade abdominal. A dose recomendada nessa situação é de 100 mg por quilo, administrado uma vez ao dia. Passamos agora para o mais novo, o mais recente, que se tem de melhor, o mais contemporâneo dos aminoglicosídeos, que é a plazomicina. É um aminoglicosídeo semissintético de nova geração, é um chamado neoglicosídeo, aspeados, né? É um derivado semissintético da cizomicina, mantém as mesmas características da família. Essa droga, ela prometia, certo, uma coisa que seria inédito com relação aos aminoglicosídeos. Na sua fase de testes, enquanto ainda estava em fase de pré-lançamento, nos testes fase 2, fase 3, havia uma expectativa que ela não fosse nefro- e ototóxica. Infelizmente, essa expectativa caiu por terra. É uma droga que mantém ainda com todos os membros da família a capacidade de nefro- e ototoxicidade. Mas o que não deixa, o que mantém a nossa muito boa, agora digo, não expectativa, mas a nossa muito boa surpresa com relação a essa droga, esse novo neoglicosídeo, são características do ponto de vista de atuação bacteriana que foi muito expandida. A plazomicina, ela tem um melhor farmacodinâmica, ela tem um menor índice de resistência e tem uma ampliação de espectro. Quando a gente abordou o assunto de macrolídeos, a gente citou a preocupação que todo prescritor de antibiótico tem com relação ao desenvolvimento de resistência bacteriana. Tá? De todos os fármacos que a indústria lança, o único que tem um prazo de validade, certo? Que perde a sua capacidade, que perde a sua potência com o passar dos anos, é o antimicrobiano, porque você começa a selecionar cepas que são resistentes, certo? E essas vão começando a aparecer em número cada vez maior. Então, é fácil para um antimicrobiano que foi lançado há 2 anos atrás, falar que ele tem um índice menor de resistência com relação a outros da mesma família que já estão em uso há mais de 20, 30, às vezes 40 anos. Né? Então, esse antimicrobiano ainda tem um índice de resistência pequeno. Como eu citei anteriormente, existia uma expectativa que ele não tivesse a capacidade, certo, os efeitos indesejados dos antimicrobianos dos aminoglicosídeos, que é a nefrotoxicidade, a ototoxicidade e a possibilidade de bloqueio neuromuscular. Essas características, infelizmente, foram mantidas. As 3 bactérias, vamos chamar, a OMS classificou como as 3 bactérias mais perigosas, né? Ela classificou o desenvolvimento de novos antibióticos para essas bactérias como sendo primordial. Então, a gente cita o Acinetobacter baumannii, a Pseudomonas aeruginosa e as enterobactérias de maneira em geral. Elas ameaçam os pacientes que precisam usar catéteres urinários e tubos de ventilação orotraqueal, podem causar infecções fatais de corrente sanguínea, urina e pneumonias, e são resistentes a múltiplos antimicrobianos. Então, esse perfil de resistência faz com que a indústria farmacêutica busque cada vez mais novos componentes para fazer frente a essas bactérias. Tá? E esse componente, a plazomicina, é um lançamento recente que é muito bem utilizado nessas situações aqui abordadas. Então, o espectro da plazomicina inclui as enterobactérias, notadamente aquelas com perfil de resistência estendido às beta-lactamases, que nós denominamos de SBL, ou resistência até a outros aminoglicosídeos da própria família e as carbapenemas. Então, a gente está falando aqui de Escherichia coli, com padrão ISBL, Klebsiella, com resistência às carbapenemas, a Klebsiella pneumoniae, a chamada KPC, Proteus mirabilis e os enterobacters. Estudos têm demonstrado atividade sinérgica in vitro quando combinado com a daptomicina e o ceftobiprole
na atuação sobre Staphylococcus meticillium resistente, com padrão de resistência completa à meticilina, aos beta-lactâmicos, e também sobre o Staphylococcus aureus, com padrão de resistência completa à vancomicina, uma droga que foi criada, né, praticamente para fazer frente à grave situação de resistência que o Staphylococcus representa desde os idos dos anos 50. E essa característica do Staphylococcus aureus vem se perpetuando e ele vem ampliando cada vez mais a possibilidade de resistência aos diferentes tipos de antibióticos lançados. Quando combinado com cefepime, imipenem ou piperacilina tazobactam, para fazer frente à Pseudomonas aeruginosa, e tem potente atividade in vitro contra o Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenemus. Ela foi aprovada pelo FDA nos Estados Unidos e lançada no dia 25 de julho de 2018, acabou de completar 2 anos, né, de utilização. Ela está indicada, no momento, ela mantém a única indicação de infecções complicadas do trato urinário. A posologia é de 15 mg por quilo, uma vez ao dia, infundido durante 30 ml em diluições em soro fisiológico a 0,9% ou solução de ringa lactato. E, em média, essa terapia dura por 7 dias. Como é uma droga nova, por mais testes que se faça, você só vai ter conhecimento de alguns efeitos adversos, certo? Depois que a droga é lançada no mercado. Então, toda droga que é lançada, ela tem algumas limitações, como, por exemplo, a idade. Essa droga só está liberada para ser utilizada em pacientes acima de 18 anos. A partir do momento que a droga começar a ser utilizada e a experiência com relação a ela for sendo obtida, certamente essa faixa etária vai ser baixada. Agradeço e espero que tenha sido de bom proveito essa nossa conversa sobre os aminoglicosídeos.